você já vai ter o dobro de custos por fazer essa transferência após o evento morte. Ou seja, considerar a doação em vida é algo extremamente relevante e eu diria que pode ser inclusive determinante para um patrimônio. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo educacional da Man Academy. Hoje nós iremos falar sobre os principais ferramentas sucessórias à disposição do patriarca e da matriarca no Brasil para estruturar da forma correta o seu patrimônio no que diz respeito à sucessão, seja em vida, seja após o evento morte. Nós vamos elaborar e estudar nesse vídeo as principais utilizações de cada uma dessas ferramentas para que você possa, ao final dele, ter um entendimento claro das suas possibilidades e do que você considera ser mais adequado para o seu patrimônio e para o seu legado familiar. Espero que seja um conteúdo muito útil para a sua vida e que permita que você tenha uma linha mais clara sobre o que fazer nos próximos passos da sua estrutura de transferência patrimonial. Muitas são as ferramentas que podem ser utilizadas num planejamento sucessório. Nós vamos falar agora das ferramentas mais líquidas, mais correntes, as mais comuns e recorrentes dentro de estruturas societárias no Brasil. Vamos começar falando sobre testamento. Naturalmente, o testamento é uma ferramenta que diz respeito aqui à legislação brasileira. No Brasil, o testamento ele pode ser feito com algumas limitações em relação à autonomia, em relação ao que pode ou que não pode ser feito. De forma resumida, é possível no Brasil testar bens para quem não seja herdeiro por lei, né, num limite de 50% do seu patrimônio, ou seja, no limite do seu patrimônio disponível. Porque a outra metade do seu patrimônio ela vai para uma herança por lei, aonde o próprio Estado brasileiro ele determina quem devem ser os beneficiários daquela parcela do patrimônio. Certamente você já viu, seja na ficção, seja nos noticiários, aquela história de uma senhora que doa o seu patrimônio para um cão, ou que doa o seu patrimônio para uma fundação, ou para a igreja do bairro. Sim, isso é possível em muitas jurisdições, isso é possível em muitos países e em muitos regramentos. Mas no Brasil, infelizmente, isso não é possível. No Brasil, o Estado determina como a sua sucessão ela vai ocorrer e limita a parcela do seu patrimônio que pode ser testada para quem não é o seu herdeiro por lei. Ou para quem é também o seu herdeiro por lei, porque você pode desproporcionalizar a sua sucessão. Um exemplo, vamos dizer que você tenha dois sucessores concorrendo em igualdade pelo seu patrimônio. E você tem os 100% do seu patrimônio, do qual metade obrigatoriamente precisa ir para esses dois sucessores, e a outra metade é uma metade disponível. Você pode escolher, por exemplo, pegar 100% da sua metade disponível e dar para um dos sucessores, que pode ser um filho seu, um cônjuge, enfim, um sucessor. Ou para um terceiro, que nem seja um sucessor seu. Pode ser para uma pessoa de fora, um outro filho de uma outra relação, de um outro casamento, um amigo, uma amiga. É possível, por lei, você ter algum nível de liberdade, né, de autonomia em cima do seu próprio patrimônio, mas apenas algum nível. Não é possível você testar, por exemplo, bens na sua totalidade para quem não é sucessor por lei. Assim como não é possível, por lei, você desproporcionalizar os seus sucessores no seu quinhão da sucessão por lei. Mesmo que haja consenso entre sucessores, a justiça ela pode retroagir um processo de sucessão feito de forma equivocada. Então, muito cuidado com as recomendações que vocês escutam por aí. Na prática, senhoras e senhores, as pessoas elas têm duas questões referentes a patrimônio que precisam ser analisadas
do ponto de vista recorrente. Um é o seu regime matrimonial e outro é o seu modelo sucessório. O regime matrimonial, ele vai determinar como esses bens se comunicam em relação à meação, né, em relação à participação do cônjuge dentro deste patrimônio. E aí você tem a estrutura de regimes de bens que podem ser acomodados, né, de formas diferentes, e você tem os pactos nupciais que vão fazer com que no evento divórcio aquele patrimônio tenha um regramento estabelecido pelas partes, que pode ser o de separação, de comunhão total, de comunhão parcial, pode ser bastante livre nesse aspecto. Contudo, se esse indivíduo que tem a sua estrutura matrimonial regulada por um bom pacto nupcial, por exemplo, ele venha a falecer, nós já não estamos falando mais de uma divisão de bens matrimoniais, nós estamos falando agora de uma estrutura de sucessão. E na estrutura de sucessão, o testamento ele pode ajudar a que menos patrimônio do que o que a lei manda fique para o seu cônjuge. É possível ir ao limite dos bens testáveis, enviar esses bens que podem ser testados para os sucessores desejados, filhos, por exemplo, mantendo a parcela do patrimônio que o cônjuge irá concorrer em uma parcela muito menor do que seria sem esse tipo de movimento. Nesse caso, por exemplo, em todos os casos, os testamentos eles são revistos pelo menos uma vez por ano. Na prática, nós acabamos aqui revisando nossos testamentos 2 vezes por ano, porque as movimentações patrimoniais são mais dinâmicas nas famílias que a gente trabalha. Mas se esse não for o seu caso, você pode minimamente revisar ele todos os anos e se certificar de que esses testamentos estão atualizados em relação ao seu patrimônio e refletindo a desproporção que você deseja entregar para a sua família ou para terceiros que não sejam da sua família, novamente aqui ratificando. As doações também são elementos sucessórios muito importantes aqui de serem pontuados. Eu vou falar da doação e vamos falar também da ferramenta dos usufrutos. Se eu, por exemplo, sou um patriarca e eu transfiro patrimônio para um filho meu em vida, eu tenho a possibilidade de doar esse patrimônio sem gravames de usufruto, ou seja, onde eu vou usufruir dos frutos desse ativo, né, doado, seja rendimentos, lucros distribuídos e demais frutos desse patrimônio, mas a propriedade ela já estará transferida para os meus sucessores, que serão proprietários desse patrimônio. Vamos pensar numa cota de uma empresa, por exemplo, que tem os bens da família. Se eu dou essa cota para os meus sucessores, para os meus filhos, e ponho um gravame de usufruto, os meus filhos eles não poderão utilizar deste patrimônio de forma livre e desimpedida, porque o usufruto desse patrimônio ainda é meu, eles são proprietários. Se eu dou esse patrimônio com gravames de impenhorabilidade, por exemplo, é um patrimônio que eu sei que eventuais credores que tenham o desejo de atacar patrimonialmente o meu sucessor, eles não vão chegar até aquele patrimônio. Se eu gravo cláusulas de incomunicabilidade, isso significa que esse patrimônio ele também não será comunicado em regimes matrimoniais, independente de quais sejam. Novamente, nós estamos falando de eventos matrimoniais. Uma vez casados, os cônjuges no Brasil eles começam a figurar como sucessores. Daí a importância de associar doações com testamentos. E nas doações, lembrar sempre de colocar os gravames desejados. A gente falou aqui de usufruto, impenhorabilidade, incomunicabilidade, e não deixar ele alienável, né? Ou seja, ele não poder servir como garantia ou como um lastro de algum tipo de empréstimo, de algum tipo de dívida. Todas essas proteções elas são extremamente salutares de serem adicionadas quando a gente monta um planejamento sucessório. A transferência do patrimônio, senhoras e senhores, ela é líquida e certa. Não há como fugir desta verdade. O que é possível se administrar é a alíquota que nós vamos sofrer
para poder fazer essa transferência. Por exemplo, hoje, a alíquota para doação em vida, ela já foi elevada nos estados brasileiros já para 4%. É uma alíquota que ela ficou acrescida, né? Antes nós tínhamos uma carga tributária menor, de mais de 10%, e já subiu para 4%, que ainda é uma alíquota barata, se nós formos nos comparar com outros países. Esse mesmo patrimônio, se transferir em morte, num estado que tem um ITCMD, que é esse imposto de transmissão, causa-mortes e doação, de 8%, por exemplo, você já vai ter o dobro de custos por fazer essa transferência após evento morte. Ou seja, considerar a doação em vida é algo extremamente relevante e eu diria que pode ser inclusive determinante para um patrimônio. Isto porque, uma vez fazendo a doação em vida, você não só vai garantir a alíquota com que esse patrimônio será transferido, porque uma vez que eu faço hoje e pago os 4%, foram 4%. Se daqui a 6 meses subir para 15%, eu já fiz a minha doação. Não tenho mais o que doar para os meus filhos ou sucessores. E novamente, senhoras e senhores, uma vez doado, é muito importante que essa doação ela sofra os gravames necessários para que aquele patrimônio fique protegido. Inclusive, um gravame que merece ser iluminado aqui é o da reversibilidade. Ou seja, se o donatário, que é quem recebe a doação, morre, por exemplo, antes do doador, o doador poder reverter aquele patrimônio para ele, recolhendo novamente as alíquotas de transferência, mas impedindo com que aquele patrimônio siga o fluxo sucessório do donatário, uma vez que o doador ainda está vivo e usufrutuário daquele patrimônio. Então é muito importante ter em mente que as doações elas são ferramentas importantes de serem consideradas, elas garantem alíquotas correntes, elas permitem que as doações sejam feitas com os gravames necessários e normalmente elas estão sim associadas ao processo testamentário. Uma outra ferramenta muito comum aqui no Brasil, nós vamos falar mais de duas aqui nesse módulo, é o seguro de vida. O seguro de vida tem características muito particulares quando o assunto é sucessão. Uma das características mais interessantes é de que o prêmio, a reserva ali, o valor de cobertura daquele seguro, quando transferido no evento morte, ele não sofre a retenção do ITCMD. Então é quase que uma sucessão isenta de impostos de sucessão. Além disso, o seguro de vida ele transfere liquidez. O seguro de vida ele transfere liquidez. O sucessor ele recebe um valor como cobertura. E isso, senhoras e senhores, faz com que a dignidade financeira daquela família de curto prazo, seja para custear os eventos sucessórios finais, seja para manter a dignidade financeira daquela família enquanto esse patrimônio é sucedido, ele vai atender muito bem. Inclusive, a depender de como seja comprado, você pode comprar coberturas pela metade do preço. Por exemplo, pagar para cada milhão R$ 500.000, que é uma maravilha, porque você está transferindo para os seus sucessores mais patrimônio do que o que você está comprando no evento morte, garantindo a liquidez deles, garantindo um patrimônio que não vai sofrer retenções tributárias na sucessão e que, em conjunto com as ferramentas que nós já aqui, por exemplo, já comentamos, pode oferecer para as famílias uma estrutura de continuidade sucessória, principalmente das segundas e terceiras linhas geracionais para baixo, com um custo de exposição de caixa muito melhor do que fazendo novas sucessões. Exemplo, um avô ele construiu patrimônio. Ele agora transferiu em vida esse patrimônio para o filho. E esse filho também tem um filho, que é o neto do avô. Transferir o patrimônio de novo desse filho para o neto requer primeiro que o patrimônio do avô para o filho esteja livre e desimpedido de gravames, e significaria também
por exemplo, numa alíquota de 4%, recolher novamente essa alíquota para transferir da segunda para a terceira geração. Muitas vezes as famílias não querem esse movimento. Elas já gastaram os primeiros 4% na primeira linha geracional e não querem gastar de novo, principalmente porque os filhos usualmente ainda têm idade plena. E, infelizmente, o brasileiro ainda associa a necessidade do planejamento sucessório com a sua idade e com a sua estabilidade de saúde, né? O que não tem nenhum sentido prático, porque as pessoas morrem por acidentes, inclusive. Mas uma vez tendo essa realidade, por exemplo, da segunda para a terceira linha geracional, ou seja, do filho para o neto, nós poderíamos fazer uma estrutura através de apólices de seguro, onde menos do que 4% do patrimônio iria ser acumulado em prêmios pagos, por uma cobertura que seria mais de 2 vezes os valores em prêmios pagos. Se a gente pressupor que a alíquota dos 4% permanecerá estável, é uma forma da gente conseguir ter uma redução de custos sucessórios finais, garantindo aí toda uma solvência e liquidez da família por se tratar de uma transferência financeira. Mas, uma vez que essas alíquotas elas irão subir, é sim muito importante que seja considerado o processo de doação em concomitância com tudo isso. E nós vamos falar, por fim, das holdings, né? As holdings que são... Hold vem de segurar, né? Hold, segurar. Então, tudo que existe para ter coisas abaixo, por exemplo, uma holding patrimonial, ela é uma holding que ela vai ter patrimônio imobiliário. Uma holding empresarial, ela é uma holding que ela vai ter outras empresas abaixo dela. A holding ela existe para deter. Então, se eu sou uma família, por exemplo, com patrimônio imobiliário relevante, eu tenho a opção de pegar as minhas matrículas imobiliárias e transferir para os meus sucessores, uma a uma, discricionando o patrimônio, dividindo eventualmente matrículas, e tendo aí uma estrutura de sucessão um a um, tá? Ou eu posso ter um caminho de colocar esses patrimônios, né, dentro de uma sociedade que existe para ter patrimônio imobiliário, criar regras para essa sociedade, regras de distribuição de dividendos, regras para a liquidação dos ativos, regras para a aquisição de novos ativos, regras para o tratamento sobre os lucros, regras de tratamento sobre o caixa, regras de administração nessa empresa, de modo que eu tenha o meu patrimônio imobiliário todo concentrado num veículo societário, numa empresa, da qual eu criei a regra, eu estruturei os prós e contras, eu pensei nos limites e nas autonomias de quem estiver naquela empresa vai precisar cumprir, inclusive no nível de certificação e qualificação técnica de administradores, remuneração de administradores profissionais, exigência da formação de conselhos de administração e de deliberação para deliberar determinadas pautas, direito a veto, são muitas as possibilidades que podem ser colocadas dentro de um contrato social, de um estatuto, de um acordo ali de cotistas ou de acionistas. Portanto, senhoras e senhores, a holding, seja para ter as empresas com riscos de atividade, seja para ter os negócios agropecuários, seja para ter os negócios imobiliários, ela vai funcionar muito bem como esse guarda-chuva macro para aquele segmento de ativos que vai estar dentro da política de investimentos de uma família. De modo que a holding somada das estruturas de seguro, das doações e dos inventários formam as quatro principais ferramentas sucessórias que a gente tem no Brasil. Elas devem sempre, senhoras e senhores, caminhar em conjunto. Lembre-se do que nós falamos na introdução. Nós não podemos ter essas ferramentas funcionando em separado. Nós vamos incorrer em riscos que nós não queremos incorrer no nosso patrimônio. Neste vídeo, nós não vamos conseguir explorar as ferramentas sucessórias fora do Brasil, as offshores. A gente está falando apenas das ferramentas sucessórias para transferir patrimônio no Brasil. Mas eu recomendo que, se você tiver patrimônio no exterior, que você se aprofunde nos treinamentos de sucessão offshore, para que você tenha uma leitura ainda mais consolidada e macro do que nós estamos falando aqui e consiga
escolher com convicção os melhores ferramentas aí para o seu patrimônio. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer os principais pontos das principais ferramentas sucessórias que hoje o Brasil disponibiliza para os seus indivíduos. Naturalmente, aqui neste vídeo nós não temos a capacidade de nos aprofundar no nível de personalização para o seu patrimônio, mas eu tenho certeza que agora você já tem uma leitura mais clara dos 4 principais caminhos que você tem para o seu patrimônio e a quem você deve procurar e como estruturar a sinergia entre essas ferramentas sucessórias para que você tenha uma tranquilidade patrimonial e que o seu patrimônio siga um rito sucessório de acordo com as suas intenções, de acordo com os seus desejos, inclusive após a sua morte. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. A gente se vê no próximo vídeo.